O Exorcista de 1973, dirigido pelo William Friedkin, é um dos clássicos mais importantes do terror, embora o próprio Friedkin já tenha dito que muito mais do que fazer um filme que se enquadrasse nesse gênero, a intenção dele com o Exorcista era criar uma história poderosa, emocional e perturbadora pela qual fosse possível explorar os mistérios que envolvem a fé. E no Exorcista, de 1973, é tudo isso que a gente vê realmente acontecendo de uma maneira muito consistente e muito singular. E eis que este ano a gente tem a estreia de um filme que seria a continuação desse Exorcista de 1973, agora dirigido pelo David Gordon Green. O Exorcista, o Devoto, é o primeiro de uma possível trilogia, já que a Universal já gastou 400 milhões só para ter os direitos autorais dessa franquia, na expectativa de uma continuidade. Mas depois desse primeiro lançamento, eu sinceramente não imagino como é que vão ficar os próximos filmes. Porque se o Exorcista, o Devoto, era para ser uma continuação desse trabalho de 1973 do Friedkin, ele fracassou com sucesso nessa tentativa. Eu não fui assistir ao filme com muita expectativa, porque eu já tinha visto o trailer e também lido algumas coisas sobre ele. Mas eu fui com boa vontade e também com disposição. Mas nem toda boa vontade do mundo conseguiu transformar as quase 2 horas desse filme em alguma coisa positiva. Pelo menos essa foi a experiência para mim. O Exorcista, o Devoto, trata dos acontecimentos que sucedem o desaparecimento de 2 meninas, Angela e Catherine, que após ficarem 3 dias desaparecidas, retornam com lacunas nas suas memórias que vão fazer com que elas comecem a agir de forma cada vez mais estranha. E aí uma primeira coisa que me incomoda no filme, logo após as sequências que se passam no Haiti, onde a gente vai conhecer os pais da Angela, é a maneira como a narrativa vai ser estruturada. E é uma bagunça, acho que se tenta criar um clima caótico de mistério para justificar o desaparecimento das 2 meninas, o que seria interessante se isso fosse bem trabalhado, mas a montagem do filme não favoreceu isso. É um corta de lá, corta de cá, que não deixa a gente entrar na história propriamente. E eu acho que esses momentos iniciais do filme deveriam servir para apresentar os personagens e a trama, criando assim uma atmosfera que conectasse o espectador à narrativa. Mas essa estrutura fragmentada inicial não ajuda nisso, e mesmo depois, quando as coisas se tornam mais fluidas, ainda não acontece essa conexão. Isso me fez pensar em outro problema do filme, que é o desenvolvimento muito raso que é feito dos personagens e das suas histórias. E acho que nesse caso menos seria mais. E eu tô falando isso porque nesse filme, talvez na tentativa de se criar algo novo, as escolhas narrativas são feitas incluindo referências demais. Por exemplo, no primeiro Exorcista, a possessão se centralizava na figura da Regan, se direcionando também para o núcleo familiar dela, e um núcleo de apoio que é representado por uma vertente religiosa específica. Já em O Exorcista, o Devoto, são 2 meninas possuídas, são 2 famílias envolvidas e também até no quesito fé são incluídas diferentes vertentes religiosas, que do modo como são trabalhadas acabam não dando suporte aos impasses propostos pela narrativa. E aí, por exemplo, o filme tenta recriar o que a gente vê em O Exorcista de 1973, quando tem uma tentativa de quem é possuído de extrair algo doloroso da história de alguém e usar essa informação para manipular a pessoa da pior maneira possível. No filme de 73, isso é muito bem desenvolvido, por exemplo, quando em um dos momentos do exorcismo, a Regan, possuída, vai dizer a um dos padres algo doloroso sobre a mãe dele, que faz muito sentido, porque essa questão já tinha sido desenvolvida durante a narrativa. Já nesse filme de 2023, nas sequências de possessão, isso às vezes tenta ser usado como em uma cena em que uma das meninas que está possuída diz algo pessoal para uma enfermeira, a Anne, que na hora a gente não entende e só depois a Anne vai explicar melhor do que isso se trata. E para mim só jogar informação ali, como se isso bastasse para depois vir explicá-la, faz a gente mais se perder na história do que se conectar a ela. E esse aspecto impreciso vai se estendendo por toda a narrativa, ao ponto dela ficar sem força até para exorcizar os seus próprios demônios. Inclusive tem uma cena em que o padre simplesmente desiste de fazer o exorcismo, passando a responsabilidade disso para Anne. Depois até tem uma reviravolta em torno disso, mas que no final das contas não faz diferença nenhuma. E aí as famílias das 2 meninas e outros conhecidos delas vão aparecendo, compondo uma espécie de equipe para realizar o exorcismo. Mas o problema é que ali ninguém tem experiência nisso. Então tudo é feito muito na base do achismo. E a única que poderia ter algum conhecimento nessa história, pela própria experiência, é a Chris McNeil, que fez a mãe da Regan no Exorcista de 1973. E é trazida de volta nesse último Exorcista.
Mas o que eles fazem com a personagem da Ellen Burstyn é tenebroso. Eu, sinceramente, me senti até constrangida de ver. E nesse sentido, me parece que a presença da Ellen Burstyn é muito mais para criar um hype em torno do filme, por ela também estar presente no primeiro, do que para acrescentar algo na construção da narrativa. E não bastasse tudo isso que eu já disse, nos momentos finais do filme é criado um texto que mistura fé com autoajuda, na tentativa de concluir a história com algum tipo de moral e também de apaziguamento para aquilo que aconteceu. E que eu, sinceramente, não tenho nem palavras para descrever. Então, para mim, em O Exorcista, o Devoto, faltou ao filme, antes de tudo, ser coerente com a referência que ele toma como base. E é uma pena, porque essa era uma boa oportunidade para se contar uma nova história que também explorasse os mistérios que envolvem a fé nessa vertente emocional e perturbadora, coisa que definitivamente não acontece em O Exorcista, o Devoto. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.